Boa noite, queridos. Nós estamos estudando uma série de mensagens em Gênesis, vocês sabem disso, e nós chegamos hoje então ao capítulo 21. Na semana passada, nós aprendemos com o pastor Rubens a história a respeito daquela mentira, de Abraão, dizendo que Sara era sua irmã e as consequências que essa mentira trouxeram, para a sua vida. Nós vimos que, apesar disso, Deus, na sua soberania, continuou agindo na vida de Abraão, para o bem de Abraão. Isso porque Deus continua fiel quando nós somos infiéis. Isso não significa que Deus se agrada e permite a coberta aos nossos pecados, mas significa que Ele permanece fiel aos seus propósitos, à sua aliança, essa aliança que Ele tinha firmado com Abraão, e permanece fiel ao plano de cumprir os seus planos em nossas vidas. Pensando então nessa situação, nesses pecados e as consequências disso para a vida de Abraão, nós aprendemos que o pecado decepciona pessoas. O pecado também, quando nós pecamos, nós temos a tendência de racionalizar o pecado. Falamos sobre isso. E também que o pecado traz sofrimento, tanto para aquele que peca, quanto para aqueles que estão ao redor do pecador. Amigos, familiares e a igreja também. Hoje eu quero estudar com vocês mais uma pequena porção dessa história de Abraão e como nós podemos aprender, no meio dos altos e baixos da vida de Abraão, lições preciosas para a nossa própria vida. Então, abre a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis. Nós vamos separar a mensagem, eu quero separar a mensagem em dois momentos, e nessa primeira parte, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 21, versos de 1 a 7, depois nós vamos de 8 a 13. Gênesis 21, 1 diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos retirar algumas lições desse texto para a nossa vida, mas antes disso, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento diante da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque apesar das circunstâncias, o Senhor continua agindo em nosso favor. E queremos te pedir, Pai, para que esse momento diante da Tua Palavra cumpra os propósitos que o Senhor mesmo já planejou para as nossas vidas. Senhor, não permita que nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar para nós, por meio da Tua Palavra nessa noite. Senhor, eu te peço para que o Senhor nos dê essa diligência, esse coração atento, disposto a te obedecer, a te seguir, a ser transformado pela Tua Palavra. Fale conosco, Pai, através desse texto. Dá-nos, Senhor, entendimento da Sua vontade para as nossas vidas. É a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A vida é cheia de altos e baixos. Uma terra de montes e vales, como falou certa vez um pregador escocês chamado George Morrison.
Salomão expressou a mesma ideia quando ele escreveu lá em Eclesiastes 3, 4, dizendo que na vida há tempo para chorar e tempo para sorrir. No futuro, a eternidade com Deus será um lugar de alegria sem fim, mas sem Ele, sem Deus. No inferno haverá sofrimento sem fim. Mas enquanto vivemos aqui nessa terra, devemos esperar as duas coisas, tanto alegrias quanto tristezas, tanto riso como lágrimas. Não pode haver montes sem que haja vales. Isso é verdade especialmente na vida familiar, na vida de igreja, na vida dos relacionamentos, pois as mesmas pessoas que nos dão grande alegria também podem causar a todos nós grande tristeza. Em nossas vidas, os relacionamentos podem, com o tempo, se tornar desgastados e mudar de uma hora para outra. Então, às vezes, nos perguntamos: o que aconteceu com a minha vida familiar? Ou o que aconteceu com a minha igreja, onde um dia eu fui tão feliz, mas hoje eu sinto tristeza. Queridos, nenhum de nós pode dizer que tem uma família ou faz parte de uma igreja onde não existam problemas e pecados. Por isso, na história de hoje, nós vamos aprender como lidar com essas situações. A história de hoje fala sobre a chegada de Isaac na vida de Abraão e Sara. E a vida deles não vai ser diferente. Isaac trará alegrias, mas também tristezas. Ao olharmos para o texto de hoje, eu quero ressaltar aqui, nessa primeira parte da mensagem, 4 características do agir de Deus na vida dos seus filhos, nas nossas vidas, né? A primeira delas é que Deus cumpre as suas promessas. Nós temos falado várias vezes sobre isso, mas, enfim, a promessa a Abraão está sendo cumprida aqui. Versos 1 e 2 de Gênesis 21 diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Sara tinha carregado por muitos anos um fardo da esterilidade. Sem dúvida, algo muito difícil naquela cultura, naquela época. As pessoas deviam zombar quando ouviam, né, esse nome Abraão, o marido de Sara, porque significa o pai de uma multidão. Mas na verdade ele era pai de um único filho, Ismael, e Sara nunca tinha dado à luz. Mas agora toda a sua vergonha passaria. E Abraão e Sara estavam se alegrando com a chegada do seu filho Isaque. Assim, o nascimento de Isaque significou muito mais do que a alegria dos seus pais. E eu digo isso porque se tratava do cumprimento da promessa feita por Deus a eles. Quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação que abençoaria todo mundo. Vocês se lembram disso? A primeira vez que isso acontece está lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. A palavra de Deus lá diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu li aqui na Nova Versão Internacional, né? Em outras passagens da Bíblia, Deus reafirma essa promessa várias vezes, né, ao longo da vida de Abraão, ao longo do livro de Gênesis, que a gente vem estudando, né? Em Gênesis, capítulo 13, versos 15 a 17, ali Deus promete a terra e também
uma descendência numerosa para Abraão. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 4, Deus promete um herdeiro que seria gerado de Abraão, não seria o seu servo, né? Lembra daquela história, né? Ele fala, olha, meu nome tá famoso, mas assim, ó, quem será o meu servo, ou quem será o meu herdeiro? Esse servo, né? E não um filho gerado por mim. E Deus promete que será sim gerado por Abraão. Em Gênesis 17, 7 e 19, né? Gênesis 17, 7 e 19. Deus promete uma aliança com Abraão e também com a sua descendência. E diz que essa aliança seria gerada por meio de Sara, um filho chamado Isaque. Mais para frente um pouquinho, Gênesis 18, versos 9 a 15 agora. Deus promete a chegada de Isaque dentro de um ano. Assim, o nascimento de Isaque, no modo e no tempo de Deus, nos prova que Deus sempre cumpre as suas promessas. Apesar dos altos e baixos de Abraão e Sara, eles creram em Deus e o Senhor honrou a sua fé. Nós já lemos também esse texto há algumas semanas atrás, o texto lá de Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 11, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão e Sara tiveram de esperar 25 anos pelo nascimento do filho. Mas é assim mesmo que Deus promete cumprir as suas promessas, quando nós mantemos a nossa fé e a nossa paciência. Muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus é demorado demais, mas Deus quer nos ensinar o seu tempo, os seus propósitos. Deus enxerga e conhece tudo aquilo que nós precisamos, mais do que o nosso próprio coração. E por isso, as promessas que Ele tem para nós, elas serão cumpridas no tempo dele, da maneira que Ele planejou. E por isso precisamos de fé e longanimidade. Foi assim, né, na vida de Abraão e Sara, esperaram 25 anos. E o autor de Hebreus fala sobre isso, né? Hebreus 6, 10 a 12 vai falar dessa longanimidade e fé. Hebreus 6, 10 a 12 diz assim: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O autor de Hebreus está escrevendo para aquela igreja. E ele diz: vocês vêm servindo a Deus e Deus não se esquece disso. 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas sendo imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Duas aplicações dessa verdade para as nossas vidas. Primeiro, você quer desfrutar das promessas feitas por Deus para a sua vida? O texto de Hebreus nos ensina como. Persevere no serviço a Deus. Continue mostrando diligência. Imite a fé e a longanimidade de Abraão e Sara.
Segunda aplicação é saber que confiar nas promessas de Deus não apenas nos dará uma bênção lá no final, mas à medida que eu confio, que eu sigo servindo, isso também me fortalece enquanto espero. Se nós fôssemos usar uma ilustração para isso, né, eu diria que, assim como um atleta desenvolve as suas habilidades enquanto ele treina para uma competição, também nós podemos crescer em devoção e fé enquanto esperamos pelo cumprimento das promessas que Deus tem para nós. O benefício é duplo, futuro e ainda nos dias de hoje. Em segundo lugar, segunda característica do nosso Deus. A primeira, então, ele cumpre as suas promessas. A segunda característica é que Deus espera de nós obediência. Veja comigo aí versículos 3 e 4 de Gênesis 21. Versos 3 e 4 dizem assim: Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão e Sara demonstram aqui obediência inquestionável a essas orientações que Deus tinha dado para eles, né? Quanto ao nome que teria que ser dado ao bebê e também quanto à sua circuncisão. É muito importante destacarmos isso aqui, essa verdade aqui, porque nós vivemos em tempos em que, infelizmente, igrejas inteiras se dizem seguidores de Cristo, mas não vivem comprometidas com essa obediência a Deus. Infelizmente, até aqui mesmo, em Lajeado, existem pessoas assim. Gente que se diz crente, às vezes até membro da igreja, mas nunca de fato entenderam a salvação, o senhorio de Cristo em suas vidas. O joio no meio do trigo. A palavra de Deus diz que isso aconteceria. Pessoas que têm um linguajar gospel, que vêm para a igreja, até vêm para a igreja de vez em quando, canta no domingo à noite para Deus, mas é bem seletivo quando o assunto é obediência a Deus e aos seus planos. O problema de termos pessoas assim no meio da igreja é que eles podem contaminar, ou confundir os cristãos a ponto dos cristãos agora, cristãos contemporâneos, pensarem que Cristo de fato não é Senhor da vida deles. Pensarem que existe uma opção em obedecer ou não, de que é possível negociar com Deus, obedecer pela metade, fazer aquilo que todo mundo faz, né? Então, isso aí eu também vou fazer. Afrouxar os padrões de Deus, né? Aquilo que Deus estabelece para o cristão. Pessoas que não entenderam a santidade do nosso Deus, que exige uma santidade que exige uma obediência irrestrita. Essa desobediência, ela começa geralmente no ambiente familiar. Maridos que não amam suas esposas, esposas que não respeitam seus maridos, pais que irritam seus filhos e filhos que desobedecem os seus pais. Essa desobediência muitas vezes se estende na vida de igreja. Então, pessoas que não frequentam a igreja, que não são fiéis no seu dízimo, pessoas que não servem a Deus com os seus dons, e muitos outros, né, que não fazem discípulos, discípulos de Jesus, né, nem evangelizando, né, nem discipulando pessoas. Queridos, como está a sua vida de obediência a Deus? Em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade, como anda a sua obediência? Deus cumpre suas promessas, Deus exige obediência. Em terceiro lugar, Deus traz alegria. Gênesis 21, 5 a 6, né, nos diz: Tinha Abraão 100 anos,
quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Fato interessante aqui com relação ao significado do nome de Isaque é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa em Gênesis 17:17. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu, com uma certa incredulidade, em Gênesis 18. Mas agora, com o nascimento de Isaque, Sara reconhece que Deus lhe havia dado uma causa de riso, que é o significado, de Isaque, um motivo de riso. E que todos que soubessem iam rir com ela, diz o versículo 6. Quando Sara ergueu o pequeno Isaque nos braços, a sua alegria foi sem limites. Vocês podem imaginar, depois de 90 anos estéril, agora Deus lhe deu a alegria de ser mãe. Durante anos ela esperou por esse momento sagrado e agora ela disse: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Imagina a cena, aquele casal de velhinhos segurando um bebê. Para os vizinhos e amigos, seria motivo de riso bem-humorado, de surpresa junto com alegria sincera. Para Sara, era um riso feliz por ter sido abençoada por Deus. Esse foi um momento único e inesquecível da ação graciosa de Deus. Essa ação que traz alegria. E também da sagrada dedicação dos seus pais. Tudo isso fazia parte dessa fé operante e obediente daquele casal. Deus cumpre suas promessas e com isso nos enche de alegria quando vivemos a vida cristã como Ele planejou para nós. Você tem buscado conhecer os planos de Deus para a sua vida? Você tem se submetido a esses planos que você já conhece? Tem descansado no fato de que Deus tem o melhor para a sua vida, mesmo quando você não entende ainda? A quarta verdade que aprendemos na história de hoje é que Deus manifesta o seu poder. Versículo 7 diz: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois, na sua velhice, lhe dei um filho. A Bíblia está repleta de versículos que apontam para o poder de Deus em suas vidas. Em Efésios 3, 20 e 21, nós lemos a respeito disso. O texto diz, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em outro texto das Escrituras, Lucas, capítulo 1, verso 35, nós lemos que para Deus não haverá impossíveis, pois Ele é todo-poderoso. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, 37. O nascimento de Isaque foi mais um passo no cumprimento do propósito de Deus. A futura redenção do mundo perdido estava ali, nos braços de Sara. Isaque foi pai de Jacó, Jacó das 12 tribos de Israel. E de Israel nasceu Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas, como eu disse no início da mensagem, nem tudo na vida é alegria. O texto de hoje continua e nesse segundo parágrafo do capítulo 21 de Gênesis, nós podemos ver diversos estados de humor pelos quais passaram Abrão e Sara. Acompanhe comigo no texto, Gênesis, capítulo 21, versos 8 a 13. A palavra de Deus diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. O primeiro estado de humor que nós vemos nesse texto é o mesmo dos versículos 1 a 7, a alegria proporcionada por Deus. No verso 8, nós vemos esse clima de alegria trazido pelo filho da promessa que se estende aproximadamente 2 anos, não é? Porque a gente acaba de ler aqui que Isaque foi desmamado e era com essa idade que as crianças eram desmamadas. Então, nessa ocasião, né, o texto diz que Abraão resolve dar uma festa, um grande banquete. O clima é de festa. Tudo parece ir bem naquela família que comemorava o presente de Deus. Mas no versículo 9, né, nós vemos essa mudança de humores. A alegria se transforma em conflito. Veja o verso 9 diz: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Versos 9 e 10. Aqui nós temos que lembrar o que já havia acontecido no passado. Lá em Gênesis, capítulo 16, verso 4, nós vimos como Agar, logo que concebeu Ismael, já havia desprezado Sara, já tinha havido aquele conflito lá atrás, onde Agar sai andando pelo deserto e Deus pede para ela voltar e se submeter às exigências de Sara. Agora, Isaque tinha 2 anos, Ismael tinha 16, e Sara viu que ele caçoava do seu filho. Imagina como se sentiu Sara. Pelo texto bíblico, né, não dá para a gente definir exatamente o que quer dizer essa palavra aqui, caçoar. Nós sabemos, né, que essa palavra tem um sentido nos nossos dias. Né, nós diríamos que o que Ismael estava fazendo, ele estava fazendo bullying com o pequeno Isaque. Então esse caçoar podia ser uma brincadeira de mau gosto, momentânea, querendo diminuir Isaque, mas também podia indicar agressão e intimidação repetitiva, uma situação que poderia já estar se estendendo desde o nascimento do pequeno Isaque. O fato é que Sara não estava feliz, e não é para menos, porque quando a gente volta de novo, né, para Gênesis 16, 12, nós lá aprendemos a respeito da personalidade de Ismael. Não era uma pessoa fácil. O texto lá, Gênesis 16, 12, né? Não sei se você se lembra, mas diz assim: Ismael será, né, entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, né? Consequentemente, a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, jumento selvagem, como nós ensinamos à época, não tem a ver, né, com alguém desprovido de inteligência, um jumento, né? Não tem a ver com isso, né? Tem a ver, sim, com aquela pessoa briguenta, uma pessoa difícil de se conviver, né? Uma pessoa que acaba se afastando de todos por causa da sua personalidade difícil. Você conhece alguém assim? Alguém difícil de conviver, que implica com tudo, que ao invés de buscar a paz uns com os outros, parece que tem prazer em contrariar a cada momento, cada situação, e de provocar conflitos. O apóstolo Paulo, quando ele comenta a respeito, né, desses 2 irmãos, Ismael e Isaque, ele vai fazer isso, né, lá em Gálatas, capítulo 4, versos 22 até 29.
E eu preciso abrir um parêntese aqui, né, para dizer que o apóstolo Paulo faz lá em Gálatas aquilo que nós não temos autorização de fazer. Né? O que ele faz é pegar um sentido literal da história que realmente aconteceu em Gênesis e agora adicionar no Novo Testamento um sentido espiritual ao texto. Deixa eu dizer para vocês como ele faz isso. Ele vai dizer, né, que Ismael é o filho da carne, enquanto que Isaque é o filho do espírito. Acompanhe comigo na sua Bíblia, né? Gálatas 4, 22 e 23 diz assim: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre, Sara. Né? Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. E Paulo então depois conclui, né, no verso 28 e 29, dizendo: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Agora ele está fazendo como Isaac, né? Ele está fazendo uma comparação de Isaac, esse filho da promessa, filho que vem do Espírito, com aqueles habitantes ali da igreja dos Gálatas, né? Ele diz: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Isso vai acontecer também. Então, mais uma vez, 2 aplicações para nós aqui. A primeira, né, da mesma forma como Ismael perseguia Isaac, nós hoje, nascidos do Espírito, salvos em Cristo Jesus, também seremos perseguidos por aqueles que não são povo de Deus, os nascidos da carne, né, exclusivamente da carne. Todos nós um dia nascemos na carne, e depois a gente tem o segundo nascimento do Espírito. Mas o que Paulo diz é que nós que já nascemos do Espírito, vamos ser perseguidos por esse que só nasceram da carne. E a segunda aplicação para nós aqui é, uma vez que nós podemos dizer que essa atitude de conflito era uma característica da carne e não do Espírito, cada um de nós deve avaliar se tem buscado a paz com todos ou se vive buscando o conflito, principalmente para satisfazer as suas preferências. Como está a sua vida? Em paz com todos ou buscando conflitos para ter suas satisfações, suas preferências satisfeitas? Reagindo a tudo isso, né, nós temos Sara, que perde a paciência. Ela então fala com Abraão, né, e diz: rejeita essa serva Agar e também o seu filho, porque eles não vão ser herdeiros com o meu filho. Sara então estava preocupada com Isaque, e isso traz para ela uma tristeza no seu coração, mas também, né, agora ela transfere essa tristeza para Abraão. Né? Isso a gente pode ver nesse terceiro estado de humor aqui, né, a tristeza, no versículo 11, quando a gente lê: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Imagine a dor, né, no coração de um pai, tendo que expulsar de casa o seu primeiro filho, que agora já estava na adolescência. Esse filho que certamente deu muitas alegrias para Abraão. No passado, Abraão já tinha demonstrado essa preocupação com Ismael, quando Deus promete, né, que ele teria um filho gerado por Sara. Abraão diz lá em Gênesis 17, 18: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Outras versões, a NVI vai dizer, né, que olha, deixe Ismael ser esse filho da promessa. Então o texto ali é meio... tem uma série de traduções, né? Mas o que Abraão demonstra com esse texto, com essa frase, é a sua preocupação, né, por seu filho Ismael. O pecado cometido por Abraão e Sara, lá no capítulo 15, continua trazendo consequências 16 anos depois. Nesse caso, a tristeza do casal. Aquilo que começou com a falta de confiança na promessa de Deus e a decisão de Sara e Abraão entrarem em acordo para gerar um filho a partir de Agar, agora mais uma vez mostra as suas duras consequências. Queridos, quantos de nós não vivemos dias tristes
como consequência de pecados que nós cometemos no passado. E se, por um lado, isso nos adverte, né, e nos entristece e nos adverte a vivermos dentro da vontade de Deus, pois o pecado não fica sem consequências. Por outro lado, Deus, em meio às dificuldades, vem ao nosso encontro e oferece consolo para os seus filhos. Exatamente isso que ele fez com Abraão no texto de hoje. Estar consolado é então o quarto estado de espírito do texto, aqui na vida de Abraão. Veja o que dizem os versículos 12 e 13. O texto diz assim: Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. O que Deus faz aqui é dizer: calma, Abraão. Tudo isso está dentro dos meus planos. Eu tenho tudo sob controle. Deus fala palavras para tranquilizar o coração de Abraão. Abraão podia não entender os caminhos de Deus naquele momento, mas Deus diz: não te pareça mal isso, né? Não te pareça isso mal. Eu tenho tudo sob controle. Porque, como prometido, né, nós sabemos, né, que Deus havia reservado a descendência de Isaque. Ele vai falar sobre isso, né? Isaque, por meio de Isaque será a sua descendência. Para dar sequência a essa promessa que ele fez de redenção do homem. Porque da linhagem de Isaque viria o Messias, nós sabemos disso. E assim todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas em Cristo Jesus. Deus tem um plano. Descanse, confie na sua soberania. No versículo 13, Deus ressalta a promessa que também já havia feito para Abraão, lá em Gênesis 17, 20, de que Ismael geraria também uma grande nação. E Deus faz isso para trazer ainda mais conforto ao coração de Abraão. Calma, Abraão. Ele vai ficar bem. Seu coração pode estar preocupado agora, sem saber por onde ele vai andar, se ele vai sobreviver no deserto. Ele é o seu filho, eu entendo isso. Mas ele vai ficar bem. Confie em mim. O que tem te preocupado? O que tem entristecido o seu coração? Saiba que Deus, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Lembre-se do consolo de Deus. Lembre-se das promessas que Deus tem, do cuidado amoroso do nosso Deus para com nossas vidas. E confiando nisso, a minha oração é que nós sigamos como Abraão, obedecendo ao Senhor. Sigamos, como o autor de Hebreus lá nos disse, né, em Hebreus 6, ativos, servindo e trabalhando para Deus enquanto a promessa não é, a gente não recebe essa promessa, né, enquanto a gente espera a vinda de Cristo, o cumprimento dos planos de Deus para a nossa vida. Na vida de altos e baixos de Abraão e Sara, nós vimos hoje, né, verdades a respeito de Deus, essas 4 características que são, né, ele cumpre a sua promessa, ele exige obediência, ele traz alegria e ele demonstra o seu poder. Mas na segunda parte da mensagem nós vimos e estudamos, né, esses estados de humor que todos nós estamos sujeitos a passar, assim como Abraão e Sara. Alegria, conflito, tristeza e consolo. Mas a minha oração é que essa história nos traga uma luz, né? Nos traga uma esperança viva e nos ajude a viver os planos que Deus tem para a nossa vida, independentemente das circunstâncias.
independentemente das aflições, das tristezas, dos conflitos que nós passamos enquanto ainda vivemos nessa terra. Amém? Vamos orar mais uma vez e colocar nas mãos do nosso Deus as nossas vidas, todo esse conhecimento a respeito de quem Deus é e o quanto Ele age em nosso favor. E assim, vivemos uma vida descansando na sua soberania e nos seus planos para nós. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Te louvamos pelo exemplo que temos na vida de Abraão e Sara, e em especial pelos ensinamentos a respeito do teu caráter, de como o Senhor age, de como o Senhor se importa conosco e é Deus cuidadoso em todas as situações. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos agora cada uma das nossas lutas, cada uma das nossas preocupações. Talvez, Senhor, algumas pessoas aqui nesta noite estejam com seus corações cheios de preocupação. Eu não conheço a situação de vida de cada um dos que estão aqui hoje. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem tudo sob o seu controle, que cumpre suas promessas, e que uma vez que entregamos nossas vidas nas tuas mãos, promete nos guardar, promete usar essas situações difíceis para nos transformar em pessoas mais parecidas com Cristo. Por isso eu te peço, Pai, cumpre o teu propósito em nossas vidas, e nos dá, Senhor, a tranquilidade, né, para descansarmos na tua ação poderosa, nos teus planos que não entendemos, mas que são o melhor para a nossa vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.